Olá, pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Vamos aqui, então, dando continuidade aos nossos estudos. Nesta nossa aula de hoje, vamos reportar um casinho bem interessante através de acidente ofídico ocasionado por botrópico. Então, vamos lá. Quando falamos de acidentes ofídicos, logo correlacionamos com serpentes peçonhentas. Estas serpentes peçonhentas, por sua vez, elas são subdivididas em 4 grandes famílias. Nós temos, então, a família Botrópico, onde você vai ter serpentes do gênero Jararaca, Jararacuçu e Aurutu. Nós temos a família Crotálicos, onde você vai ter serpentes do gênero Cascavel. Nós temos a família Laquéticos, onde você vai ter serpentes do gênero Surucucu do pico de jaca. E, por fim, teremos a família Elapídicos, onde você vai ter serpentes do gênero Coral verdadeira. Em relação ao nosso estudo, em relação ao nosso relato, ele será baseado em acidentes ofídicos ocasionados pela família Botrópico, mais precisamente por serpente peçonhenta conhecido como a jararaca. Então, esse paciente levou uma picada de jararaca. É um paciente idoso do sexo masculino, 80 anos, ele deu entrada no hospital com histórico de picada de jararaca há 3 horas. É um paciente que abre a clínica com dores abdominais, cefaleia, vômitos e foi atendido pelo corpo clínico, onde, por sua vez, foi administrados alguns antialérgicos. Esse paciente foi hidratado, principalmente para evitar algumas reações imediatas em relação à hipersensibilidade ocasionada pelos soros heterologos. Esse paciente também tomou o soro antiofídico, ou seja, o soro antibotrópico endovenoso, e ficou em observação. Em relação, passando algumas horas, esse paciente ele teve algumas repercussões clínicas. Por exemplo, ele teve um aumento da dor abdominal. Então, foi solicitado alguns exames de imagem. O primeiro exame de imagem de escolha foi a ultrassonografia, onde, através da ultrassonografia, foi observado algumas alterações no andar superior do abdômen, principalmente na região hepática, e também foi observado líquido na cavidade, mais precisamente líquido na escavação pélvica. Era um líquido um pouco espesso, um líquido com a densidade um pouco elevada, bem sugestivo a sangue. Para continuar a investigação e saber do que se trata mesmo, foi solicitada a tomografia computadorizada. Em relação à tomografia computadorizada, foi feito um protocolo exclusivo dedicado ao estudo do abdômen, inicialmente sem administração do meio de contraste. E fazendo aquele velho exercício em relação, subindo e descendo as imagens, sistematizando a nossa visão, sistematizando nossos olhos, a gente conseguiu observar algumas alterações, principalmente focadas no andar superior do abdômen. A primeira, a gente já conseguiu observar na altura do andar superior do abdômen, na região do hipocôndrio direito, mais precisamente na região hepática, onde, através da olho nu, nós conseguimos observar a diferença de densidade do parênquima hepático. Então, você consegue observar aqui uma densidade com um cinza mais claro. Essa densidade de cinza mais claro seria a densidade da anatomia normal que podemos encontrar a região hepática. Mais lateralmente, na região subcapsular, você vê que tem uma densidade um pouco menor, caracterizando assim, então, um quadro patológico. E esse quadro patológico é bem sugestivo a um hematoma subcapsular. Esse hematoma subcapsular, por sua vez, também ele é heterogêneo. Então, você vê que tem 2 densidades distintas, isso porque ele tem nível líquido. Em relação a esse hematoma subcapsular, ele é muito comum, principalmente quando acontece esses picadas de jararaca. Então, o veneno ele pode ocorrer coagulação intravascular disseminada e também pode ocorrer, principalmente, um sangramento espontâneo. É muito importante sempre fazer essa avaliação. No outro lado, você pode ver no lado contralateral da região hepática, no hipocôndrio esquerdo, podemos observar também um bolo de imagem. Um bolo de imagem, essa imagem também está heterogênea, bem sugestivo também a lesão esplênica. Descendo um pouquinho os cortes, a região da escavação pélvica, você pode observar, então, que tem líquido na cavidade. Você vê que tem um líquido espesso, com a densidade um pouco elevada, uma densidade um pouco maior, então, bem sugestiva a sangue dentro da cavidade. Podemos observar também no plano coronal a diferença de densidade, observando, então, o hematoma subcapsular na região hepática. Em relação a esse paciente, de acordo com esses achados, de acordo com como esse paciente abre a clínica, de acordo com como esse paciente se encontra hemodinamicamente, ele foi encaminhado ao bloco cirúrgico. Quando foi no bloco cirúrgico, o médico nos avisou que houve um rompimento de cápsula hepática mesmo, através do hematoma, e inundou a cavidade de sangue.
Então, o paciente ele foi cirurgiado, ele foi operado, o paciente passa bem, graças a Deus, foi atendido rapidamente, foi solucionado o seu caso e o paciente, então, ele passa bem. Interessante, em relação a esses casos, a gente pode observar que teve repercussão, né? Alguns casos, você toma o soro rapidamente, você toma os medicamentos e você fica tranquilo. Nesse caso, teve repercussão, principalmente de coagulação sanguínea, onde ele teve um hematoma subcapsular e esse rompimento foi um rompimento espontâneo. É muito comum esse rompimento espontâneo. Porém, você tem alguns diagnósticos diferenciais, né? Por isso que a clínica é fundamental. A clínica é soberana, é preponderantemente muito importante. Podemos citar aqui a síndrome de HELP também, que seria um rompimento, um sangramento espontâneo na região hepática. É muito importante sempre fazer essa avaliação. Em relação a esses acidentes hipotrópicos, principalmente a jararaca, ele é muito comum. Pegamos um caso também, onde teve repercussão dessa vez. A repercussão foi no encéfalo, onde o paciente teve um sangramento, mas precisamente um sangramento subaracnoide. E esse sangramento, a gente fez uma avaliação e ele foi ocasionado principalmente por essa picada de jararaca. Então, será para um outro caso, será para uma outra aula. Então, em relação a esse caso mesmo, eu queria falar para vocês uma repercussão em relação à picada de jararaca, onde esse paciente teve coagulação sanguínea, ele repercutiu para um hematoma capsular, ou seja, um hematoma subcapsular hepático, onde teve um rompimento espontâneo e inundou a cavidade de sangue. Esse paciente foi operado e passa bem. Então, a aula de hoje seria isso. Muito obrigado e até a próxima, meus amigos. Tamo junto, é tudo.